É isso aí, tem futsal, daqui a pouco tem vôlei, tem ginástica, mas antes o futebol. 9 jogos abriram o retorno à 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. Vamos então de bola na rede aqui no Balanço Geral. No Morumbi com time reserva, já que priorizou a Sul-Americana, quinta-feira enfrenta a LDU no Equador, o São Paulo enfrentou o Botafogo e empatou em 0-0. Time carioca com os titulares, promoveu inclusive a estreia do atacante Diego Costa. Na quarta, o Botafogo também joga no Engenhão pela Sul-Americana, recebe o Defensa e Justiça da Argentina na Arena Pantanal, com gols do Rafael Veiga e do Richard Rios. O Palmeiras bateu o Cuiabá por 2-0. Palmeiras joga quarta-feira na Colômbia pela Libertadores contra o Deportivo Pereira. No Couto Pereira, jogo movimentado de pênalti, Robson abriu o placar para o Coritiba. O Flamengo também na bola parada, empatou com Gabriel e virou com Arrascaeta de cabeça. E do ex-Brusque Cruzeiro empatou novamente. Só que o Gerson, com esse golaço aos 48 minutos do segundo tempo, confirmou a vitória do time carioca. Coritiba 2, Flamengo 3. Sábado no Maracanã, no segundo tempo, o América Mineiro abriu o placar diante do Fluminense com esse gol do Felipe Azevedo. Contudo, o tricolor reagiu. John Kennedy saiu do banco e empatou. Cano virou. E Arias confirmou a vitória do Fluminense sobre o Lanterna América Mineiro por 3-1. Na quinta-feira, o Fluminense joga no Maracanã contra o Olímpia pela Libertadores. Na Vila Belmiro, com a volta da torcida, o Grêmio até saiu na frente do Santos com esse gol do Cristaldo. Marcos Leonardo deixou tudo igual. E o argentino Julio Furque confirmou a vitória do Santos aos 44 minutos da etapa final. Peixe 2, Grêmio 1. Também com torcida no Maracanã, o Vasco derrubou a liminar dos rivais. O time carioca bateu o Atlético Mineiro por 1-0 com esse gol do Serginho e ganhou força na sua luta contra o rebaixamento. No Beira-Rio, Thiago Galhardo marcou de pênalti na vitória do Fortaleza sobre o Internacional por 1-0. Ex-jogador do Colorado, Thiago não comemorou. Amanhã, o Inter joga pela Libertadores contra o Bolívar em La Paz. No Mineirão, Rafael Elias abriu o placar para o Cruzeiro contra o Corinthians. No entanto, Gustavo Silva, nesse contra-ataque perfeito, empatou para o Timão aos 53 minutos do segundo tempo. Cruzeiro 1, Corinthians também 1. Na Arena Fonte Nova, com gols do Rezende, do Vitor Hugo, do Vinícius Mingotti e do Cauli, o Bahia goleou o Bragantino por 4-0. Mas nem tudo foi festa. Na entrevista coletiva, o técnico português Renato Paiva bateu boca com o repórter Jailson Baraúna, do canal do Barão Oficial, logo na primeira pergunta. Mal criado, ninguém me achou, só você. Porque eu não insultei ninguém e não faltei respeito a ninguém. Segunda, covarde. Se eu fosse covarde já me tinha ido embora. E estou a falar para o radialista, não estou a falar para o homem. Estou a falar para o radialista. O homem é outra coisa, como você diz. Se eu fosse covarde já me tinha ido embora. E se eu fosse covarde, não falava na sua cara. Outra pergunta. Outra pergunta não, por favor, responda a minha pergunta. A resposta é não. Foi pro lado pessoal, porque foi a primeira pergunta logo de cara e o repórter fez uma pergunta normal do jogo e elogiou, inclusive, o time em todos os setores. Aí o Paiva, com a sinceridade portuguesa, deu nos dedos, enfim, criou um clima realmente muito ruim lá em Salvador, nessa vitória por 4-0. Falando em clima ruim, um ônibus com torcedores do Corinthians capotou na rodovia Fernão Dias na madrugada de domingo em Igarapé, na região metropolitana de Belo Horizonte. O veículo seguia para Taubaté, em São Paulo, após o jogo contra o Cruzeiro. Dos 43 passageiros, 7 morreram no acidente na hora.
36 pessoas ficaram feridas. 6 delas recusaram atendimento médico e 27 foram conduzidos por unidades de resgate do Corpo de Bombeiros Artéries Fernão Dias e a Polícia Militar. Um helicóptero da PM precisou usar uma tecnologia de visão noturna para socorrer uma vítima. Ao todo, 10 viaturas com 30 bombeiros militares acompanharam a ocorrência. As causas do acidente ainda estão sendo investigadas pela Polícia Civil de Minas Gerais. No entanto, testemunhas disseram ao Corpo de Bombeiros que o motorista do ônibus gritou que o veículo estava sem freios e também ilegal. Peritos adiantaram que a manobra feita pelo motorista do veículo evitou que a tragédia fosse ainda pior. Ou seja, vinha um ônibus na direção contrária, para não bater de frente com esse ônibus, ele preferiu pegar o barranco e capotou no mínimo 4 vezes. Um acidente muito grave numa descida na serra, lá em Minas Gerais, numa região realmente muito montanhosa. Sentimentos às famílias aí, aos torcedores, aos corintianos. Hoje às 8 da noite tem Goiás e Atlético para fechar essa rodada aí da abertura do retorno do Campeonato Brasileiro. Vamos então voltar a falar do Brasileiro, da classificação e até os jogos do final de semana. Botafogo 48 pontos, Palmeiras 37, Flamengo 35, Fluminense 34. O Grêmio é o quinto com 33, mas tem jogo atrasado contra o Corinthians. Bragantino é o sexto, 32 pontos. Atlético 31, Fortaleza 29, Cuiabá, São Paulo 28 pontos. Atlético Mineiro é o 11º com 27, Cruzeiro 25, Corinthians e Internacional 24 pontos. Goiás 22, Bahia 21. Zona do rebaixamento, Santos 21, Vasco 16, tem jogo atrasado, Vasco contra o América Mineiro, Coritiba 14 e o América é o lanterna com 10. No fim de semana tem mais Série A. Sábado, 6h30, Maracanã, Flamengo e Internacional. 9 da noite em Itaquera, Corinthians e Goiás. Domingo, 11 da manhã, no interior de São Paulo, tem Bragantino e Cuiabá. 4 da tarde, domingo, Engenhão, Botafogo e Bahia. Também às 4 na Arena, em Porto Alegre, Grêmio e Cruzeiro. América Mineiro e São Paulo jogam no Independência. Fortaleza e Coritiba, 6h30 no Castelão. Palmeiras e Vasco da Gama no Allianz Parque, Atlético e Santos no Mineirão. E em Curitiba, na Arena, Atlético Paranaense e Fluminense. Nação de Joinville e Inter de Lages vão disputar a Série A do Campeonato Catarinense do ano que vem. Não deu para o Santa Catarina de Rio do Sul. O Nação fez história na Arena Joinville. Rafael Cardoso fez para o time do norte do estado. O Guarani de Palhoça empatou com um golaço de PH. Com o empate, o Nação vai jogar a Elite Catarinense em 2024 pela primeira vez na sua história. O Santa Catarina também queria debutar na Série A catarinense. Para isso, precisava vencer por 2 gols de diferença. E até estava conseguindo. Marcou com Renan Henrique e Gabriel Mendes. Mas o Inter de Lages empatou. Everton Santana contra e Igor Juan deixaram tudo igual. Inter de Lages finalista da segundona e na Elite do Catarinense 2024. Não deu também para o BEC, Fundação Municipal de Esportes de Indaial. O time perdeu o título do Campeonato Catarinense da Série C, categoria Sub-20, para o Fluminense. 3-1 foi o placar, tá aí o Fluminense campeão. Na ida em Joinville, derrota do BEC por 2-1, mas a experiência foi válida. Alguns jovens vão ser aproveitados na competição profissional que começa no mês que vem. O Blumenau já tem data para estrear, é 10 de setembro em Indaial contra o Tubarão e vai em busca do acesso para a Série B do ano que vem. Uma vitória e uma derrota. Esse foi o saldo dos amistosos do Blue Vôlei contra o SESI Bauru, disputados no Galegão. Sexta-feira, vitória blumenauense por 3-1. Sábado, vitória paulista no tie-break, 11-15. 2 jogos valiosos de preparação para a Superliga que começa no fim de outubro. Antes tem a sequência do Campeonato Estadual, o time está bem, está invicto até aqui, é favorito. E por fim, os jogos abertos que esse ano vão ser realizados em Rio do Sul. Liga Nacional de Futsal, Blumenau empatou em Joaçaba e praticamente deu adeus à próxima fase. Caio marcou o gol blumenauense no empate em 1-1 em Joaçaba, que deixou o time ainda lá embaixo, em 22º lugar, com 13 pontos e agora praticamente sem chances de buscar a classificação entre os 16 melhores que avançam para a segunda fase. Afinal,
São 9 pontos de diferença para Campo Mourão, que é o 16º na tabela, e 9 pontos em disputa. Pela ordem, Blumenau joga no dia 2 de setembro no SESI contra o Atlântico de Erechim, dia 10 em São Paulo contra o São José, dia 23 recepciona o Cascavel. Antes prioriza a segunda fase da Série Ouro, o Campeonato Estadual. A estreia é na próxima quinta-feira, às 7h30 no SESI, justamente contra Joaçaba. Agora são 2 grupos de 4 nesse Campeonato Catarinense, 2 de cada chave avançam para as semifinais. Estreia quinta-feira, então. E hoje no Água Verde tem sequência, terceira Copa ND TV de bolão. Vamos ver os jogos de hoje, então. Bolão de graça lá no Água Verde, sempre é bom lembrar. Entrada gratuita, tem Liberdade de Timbó e Velha Central fazendo a estreia, os 2 times. Chave A no masculino e também com os homens. Secretaria Municipal de Esportes Blumenau estreando também, atual campeão, contra Pomerode. Também fazendo a primeira partida, chave B. Bolão a partir das 7h45, terceira Copa NDTV, aqui no Água Verde. Aqui próximo, no Água Verde, enfim, em parceria com o Grupo ND. E a Associação de Ginástica de Blumenau participou do Torneio Regional Sul de Ginástica Rítmica em Porto Alegre e fez bonito. A equipe foi representada por 8 ginastas e conquistou grandes resultados e 2 classificações para a competição nacional, que será em São Bernardo do Campo, em São Paulo, em outubro. O conjunto pré-infantil, composto por Cecília Lanzer, Isadora Staudit, Júlia Alana Silva, Júlia Dickman e Milena Minatti, foi medalha de ouro. A ginasta Júlia Alana Silva também se classificou ao conquistar o vice-campeonato individual geral, com a prata no mãos livres e no aparelho corda. A AGIM também contou com a presença das ginastas Maria Carolina de Moraes e Ayla Teles Oliveira, do pré-infantil nível 1, e Victoria Germano, no nível infantil 1, com belíssimas apresentações e experiências que muito vão contribuir para a evolução dentro do esporte. As ginastas foram acompanhadas pelas técnicas Priscila Ostin e Nadine Oliveira. Parabéns, então, às meninas. Grande resultado lá no Rio Grande do Sul. É isso aí, Rodrigo. Finalizando o esporte por aqui hoje. Uma hora do alô rapidinho, Emerson. Antes da foto, segura um pouquinho a imagem. Deixa eu mandar aqui um abraço para o Ivan Savares, que está acompanhando o BG. Abraço, Ivan. Tudo de bom aí pro amigo. E o seu Alfredo Breitkopf, também sempre acompanhando. Fanzaço do BG, hein? Seu Alfredo, bom saber que o senhor tá ligado aí. Família Breitkopf com a gente, acompanhando o Balanço Geral Blumenau. E o alô que eu separei é um garotinho, Emerson Luiz. Olha só. Jefinho me mandaram essa foto ontem, dizendo, ó... Esse menino não perde um BG, é fanzaço do esporte, acompanha o jornal inteiro. Jefinho estava lá nas patotas, né? Jogando futebol com o pai ou com a mãe, enfim, frequentando algum ambiente de esporte aqui em Blumenau, nesses sóceres que a gente tem aí. Jefinho, um abraço, parceiro, tudo de bom. Tomara que seja torcedor do Botafogo ou do Fluminense, hein? Não sei que time que ele torce, mas tem cara de flamenguista aí, Emerson. Eu estava no soccer ontem também, numa competição infantil de base, tirei algumas fotos bacanas com crianças ali que nos procuraram e isso não tem preço. Valeu, garotada. Sucesso, hein? Continua com o sonho de ser jogador, quem sabe um dia dá certo, se não dá, vai virar um bom cidadão. Isso que importa, né, Isso que importa, esse é o objetivo. Um abraço, Rodrigo, um abraço a todos. Abraço.